Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Rildo Vaz. Trabalharei com vocês hoje o tema funções. Roda a vinheta. Tudo bom? Vamos aí à nossa primeira aula. E o tema que a gente traz hoje é sobre funções, certo? Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco aí sobre algumas noções de função. Creio que boa parte de vocês tem muita dificuldade em entender o que é uma função, como é que uma função funciona. Então, a gente vai tentar, nessa aula de hoje, tentar tirar um pouco dessa dúvida que vocês têm sobre função. Beleza? Vamos lá? Bom, vocês lembram que nosso último assunto em sala de aula, a gente tratou sobre conjuntos. Então, função vem logo em seguida de conjunto. Mas por que função vem logo em seguida de conjunto? Vocês vão entender um pouquinho agora. Então, primeiro, antes de falar um pouco do que é função, a gente vai entender o que é uma relação entre dois conjuntos. Vamos lá a definição. Dados dois conjuntos A e B, uma regra que relaciona um conjunto A ao conjunto B, a gente chama de relação entre o conjunto A e B. Vamos simplificar isso ou tentar mostrar a vocês de uma forma mais visual. Então, imagina aí dois conjuntos A e B. Então, se a gente tiver uma regra que relaciona os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, essa regra a gente chama de relação de A em B. Cuidado com a ordem, tá bom? Então, o conjunto A a gente chama de conjunto de partida dessa relação e o conjunto B a gente chama de conjunto de chegada dessa relação. Vamos imaginar agora esses conjuntos com elementos e criar uma regra para relacionar esses elementos, tá? Seja os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero relacionar o conjunto A com o conjunto B da seguinte maneira. Eu vou pegar um elemento do conjunto A e associar ele ao seu dobro. Então, vamos colocar esses elementos dentro dos seus devidos conjuntos. Então, o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como eu quero ligar os elementos do conjunto A ao seu dobro lá no conjunto B, a gente pode fazer o seguinte. O número 1 do conjunto A se associa ao seu dobro, que é 2, no conjunto B. Da mesma forma, a gente associa o elemento 2 do conjunto A ao seu dobro, que é o número 4, lá no conjunto B. E o número 3 do conjunto A ao seu dobro, que é 6, lá no conjunto B. Essa relação entre os dois conjuntos A e B, onde cada elemento de A é associado ao seu dobro lá dentro de B, a gente chama de relação de A em B. Certo? Vamos ver um segundo exemplo. Dados os mesmos conjuntos A e B, com os mesmos elementos que a gente fez no exemplo 1, tá? Agora eu quero relacionar os elementos do conjunto A com o seu triplo, buscando esse triplo lá no conjunto B. Vamos ver como é que fica? Então, o elemento 1, que sai do conjunto de partida, que é A, vai se associar ao 3, que é o seu triplo. O elemento 2 ao 6 e o elemento 3 seria ao 9. Mas a gente não tem 9 no conjunto B. Então, não tem problema, ele vai ficar sem se associar a ninguém, já que eu não encontro o seu triplo lá dentro de B. Lembrando que essa é uma relação entre os conjuntos A e B. Como eu não achei o triplo de 3 em B, ele vai ficar sem se associar, tá ok? Vamos para um terceiro conjunto, um terceiro exemplo. Peguei os mesmos conjuntos A e B e agora eu quero associar os elementos de A a números maiores que ele lá em B. Então, o elemento 1 de A pode se associar a 5 elementos lá de B, que são 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a regrinha é se associe a alguém maior do que você no outro conjunto. O elemento 2 se associa a 3, 4, 5, 6. E o elemento 3 se associa a 4, 5, 6. Não tem problema, essa relação a gente conseguiu associar todo mundo do conjunto A a alguns elementos lá do conjunto B. Tá? Mas aí você deve estar se perguntando, tá, Hilda, a gente veio ver o que era função e tu só falou de relação. Então, função vai sair daí.
Então aí você pode se perguntar, mas o que seria uma função? Já que a relação é uma regra que associa dois conjuntos. Então uma função não vai ser nada mais, nada menos do que uma relação que obedece à seguinte regrinha. Dá uma olhadinha aqui comigo. Toda relação que associa cada elemento do conjunto de partida, que até agora a gente veio chamando de conjunto A, a único elemento no conjunto de chegada, que até agora a gente veio chamando de B, se uma relação faz isso, essa relação pode ser chamada de função. Tá? Então vamos olhar direitinho com o exemplo, fica mais claro. Cuidado, não é associar todo mundo do conjunto de partida a um único ponto lá no conjunto de chegada. Não é isso. Ele está dizendo que todo mundo do conjunto de partida tem que ser associado. E quando eu vou associar alguém do conjunto de partida, ele só pode se associar a um único elemento no conjunto de chegada. Então cada um só se associa a um único lá na chegada, tá? Vamos ver com um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, ó, tá aqui os três exemplos que a gente trabalhou. Então, nesse exemplo 1, percebam que todo mundo do conjunto de partida se associou a alguém no conjunto de chegada. E foi a um único elemento. O 1 foi associado? Foi. A um único elemento, que é 2. O 2 foi associado? Foi a um único elemento, que é o 4. O 3 foi associado? Foi a um único elemento, que é o 6. Então, se todo mundo do conjunto de partida está associado, não sobrou ninguém aqui sozinho, todo mundo está associado, e essa associação de um elemento do conjunto de partida seja para um único no conjunto de chegada, então, se isso acontece, essa relação é chamada de função. Vamos para o exemplo 2. Lembra lá que no exemplo 2 o elemento 3 deveria se associar a 3, ao 9, que era o triplo de 3, e esse 9 não fazia parte do conjunto B. Então, todo mundo do conjunto de partida se associou a alguém? Não, o 3 ficou de fora. Então, isso quer dizer que isso aqui não é uma função, porque tem alguém do conjunto de partida que não conseguiu se associar. Beleza? Então, isso aqui não é função. Vamos para o nosso exemplo 3. Todo mundo no conjunto de partida se associou a alguém no conjunto de chegada? Sim. Tá, vamos verificar agora se essa associação é única, ou seja, se cada elemento do conjunto de partida só se associou a um elemento no conjunto de chegada. No primeiro elemento a gente já vê que isso não se garante, né? Porque o elemento 1 se conectou, se associou a 5 outros elementos. Então, isso é o suficiente para a gente dizer que não é função. Então, só resumindo, para que uma relação seja função, a regrinha que vai associar um conjunto a outro tem que ser de tal maneira que faça com que todo mundo do conjunto de partida seja associado a alguém, lá no conjunto de chegada, e essa associação seja feita de uma única forma, ou seja, um elemento do conjunto de partida se associa a um único elemento do conjunto de chegada, o que não acontece nesse exemplo 3. Ficou claro? Beleza. Vamos lá. De uma forma aplicada, esses conjuntos numéricos que aí eu trouxe com 1, 2, 3, foi bem bonitinho. De uma forma aplicada, ele vem representando grandezas. Acho que vocês devem lembrar em aulas anteriores que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar, certo? Vamos ver um exemplo com números. O preço de um coco gelado na Orla de Boa Viagem é R$5. Então, se eu pudesse montar uma tabela onde eu pudesse escolher a quantidade de coco que eu vou comprar e o valor que eu vou pagar, eu teria isso aqui, ó. Se eu compro 0 cocos, eu não pago nada. Se eu comprar 1, eu pago R$5. Se eu comprar 2, eu pago 10. E se eu comprar 3, eu pago 15. Lembra que eu falei para vocês que os conjuntos serão representados por grandezas. Então, eu posso dizer que o conjunto A, que é o meu conjunto de partida, pode ser o número de cocos. E o conjunto B, que é o meu conjunto de chegada, pode ser representado pelo valor a pagar. E aí, cada número de coco escolhido aqui vai ser associado a um valor a pagar no fim das contas. Vamos representar isso usando aquelas bolinhas como diagrama de Venn que a gente representou agora há pouco. Então vamos lá ver como é que fica. Então, ó, número de cocos, 0, 1, 2, 3, coloquei aqui no conjunto. E o valor, 0, 5, 10 e 15 está no outro conjunto. Então eu quero uma regrinha que associe os dois. A gente sabe que o 0 vai se associar
ao zero, né? Tem uma regrinha que associa os dois aqui, ó. O 0 se associa ao 0, o 1 se associa ao 5, o 2 ao 10, o 3 ao 15, como está mostrado na tabelinha. Será que existiria alguma fórmula que eu coloque esses valores e ele me diz a que valor ele vai se associar lá do outro lado? O que é que vocês acham? Vamos pensar um pouco. Então, isso aqui, ó, é uma função porque todo mundo do conjunto de partida se associou e essa associação foi por um caminho único. O zero só se associou com um elemento que foi o próprio zero e assim sucessivamente. Tá aí uma função. Beleza? Vamos seguindo. Tá, e como eu disse a vocês, vamos pensar um pouco se a gente pudesse representar isso através de uma fórmula. Então, como seria a fórmula disso? Pensa mais um pouco, daqui a pouco a gente chega lá. Ah, mas a definição de função lá no livro é muito complexa. Vamos tentar entender? Eu trouxe para vocês aqui a definição formal que os livros trazem de função. Que diz assim, ó, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação que associa cada elemento x de A. Olha o xzinho que vocês estão mais acostumados a ver em função. Então, cada elemento de A ele está chamando de x. É só para dizer que quando falar de x, é alguém de A, é alguém do conjunto de partida, tá? Então, cada elemento x vai se associar a um único elemento y de B. Então, y são os elementos de B, que é o conjunto de chegada, tá certo? Então, ó, recebe o nome de função de A em B. Então, ó, x de A, y de B. Então, x são elementos do conjunto de partida, y são elementos do conjunto de chegada. Tá bom? Então, ó, das funções, podemos estabelecer a relação entre x e y com uma fórmula. Lembra que eu falei naquele exemplo anterior? E essa fórmula que associa x a y, ou y a x, a gente chama de lei de formação da função. Vamos pensar lá. Ó. O que é que vai associar o valor de coco, a quantidade de coco que eu vou comprar, ao valor que eu vou pagar? O que é que vocês acham? Então, no exemplo 4, a gente ia ter que o valor que eu pago depende da quantidade de coco que eu vou escolher. Se cada coco custa R$5, é como se eu multiplicasse o 5 pela quantidade e aí eu vou ter o valor. Como o valor está no conjunto de chegada, e o conjunto de chegada, que é o B, está representado pelos y, então o valor a pagar, que é o y, que é do conjunto de chegada, é 5 vezes o x, que é a quantidade de cocos que eu tenho. Então a gente poderia ter a seguinte fórmula. Y, que é o valor que eu pago, está no conjunto de chegada, é 5 vezes x, que é o elemento que está no conjunto de partida. Isso aqui é a nossa função. Y depende de x, porque como y representa o valor a se pagar, ele depende da quantidade de cocos que eu vou pagar. Então, comprar. Então, se y depende de alguém, y a gente chama de variável dependente. Logo, o x, que não depende do valor, é uma variável independente. Então, todo probleminha que envolve função, que você vai precisar ler e montar a lei de formação dessa função, não esqueça. Y vai ser sempre a variável dependente, que depende da outra para se chegar a um valor, e x vai ser a variável independente, que não depende de ninguém para ser determinado. Beleza? Então, ó, y vai ser a nossa variável dependente, e x a variável independente. Por que y é variável dependente, Rildo? Porque y varia em função de x. Não esqueça, tá? Y varia em função de x. Então, em todo problema que aparecer f de x, é a mesma coisa que y ou vice-versa. Tá bom? Vamos seguir. Vamos ver um quinto exemplo, que diz o seguinte, ó, esse exemplo é bem batido, a maioria dos professores utilizam isso quando está vendo função afim, pela primeira vez, que é um tipo de função, que não é o caso da gente agora, mas vamos ver direitinho. Ele diz o seguinte, ó, em uma corrida de táxi, pagamos uma taxa fixa de R$6, ou seja, é um valor que independe da distância percorrida, denominada bandeirada. Pagamos também R$2,80 por quilômetro rodado, representando com x a distância percorrida e y o valor pago. Foi bom que aqui ele já deixou claro, y é o valor que vai pagar e a gente sabe que y depende de x, y é função de x, tá? Estabeleça a lei de formação de y, que é a mesma coisa que f de x. Então vejam, y, que é o nosso f de x, que é o valor a ser pago, sempre o cara pegou o táxi, já vai pagar quanto, gente? R$6. Então tá aqui, ó, 6 f de x, que é y,
é igual a 6. Só que ele paga 6 mais um valor que depende da distância percorrida, que é os 2,80. 2,80 vai ser multiplicado pela quantidade de quilômetros que ele percorre, que é a distância, que está representado pela letra X. Então ele vai pagar R$6, que é um valor fixo, mais 2,80 vezes X, que é a distância. Então tá aí, ó, um exemplo que a gente pega um enunciado e através dele forma a lei de formação de uma função. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Essa é uma das 2 ou 3 aulas que a gente vai ter aí sobre noções de função. Próximas aulas a gente vai falar ainda de o que é domínio de função, imagem de função, contradomínio, função par, função imp, injetora. Tem um monte de coisa de função para a gente estudar. Então fica ligado aí no canal do ProIFPE para nossas próximas aulas, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.